Sabe, tem uma pergunta que, para mim, está no centro de toda a discussão séria sobre o futuro do Brasil. Como é que a gente consegue proteger um ecossistema tão vital como o Cerrado e, ao mesmo tempo, garantir que as comunidades que vivem lá possam de fato prosperar? Porque, né, não dá para só colocar uma redoma de vidro na natureza e fingir que a economia não existe. Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de documentos que propõem uma resposta nossa incrivelmente sofisticada para essa pergunta. A gente tem aqui atas de assembleia, pareceres jurídicos, especificações técnicas, tudo de um projeto chamado Coletivo Araras, lá em São Domingos, Goiás. Fica bem na borda da reserva de Terra Ronca e a nossa missão aqui é desmontar essa arquitetura, peça por peça, e entender como eles estão usando direito, tecnologia e ciência para, talvez, reinventar o jeito de ocupar um território. E essa localização que você falou é crucial. O Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. E estar na chamada zona de amortecimento de uma unidade de conservação significa que qualquer coisa que você faça ali passa por um escrutínio legal, ambiental, muito, muito maior. O que os documentos revelam, e que eu acho mais fascinante, é que o Araras não é só, sei lá, um condomínio rural de luxo ou uma ecovila cheia de boas intenções. É uma tentativa de redesenhar a própria relação entre o ser humano, a propriedade e a natureza. Eles estão construindo um sistema. Ok, então vamos começar a desmontar esse sistema pela base de tudo, que é a propriedade da terra. O caminho mais óbvio, o mais comum, seria comprar a área e dividir em lotes, né? Cada membro com sua escritura. Mas os documentos mostram que eles fizeram o exato oposto. Criaram uma associação civil sem fins lucrativos e essa associação é a única proprietária legal de toda a terra. Ninguém ali é dono de um pedaço. À primeira vista, parece uma complicação desnecessária. Por que escolher esse caminho mais difícil? Porque essa escolha é a viga mestra de todo o sistema de proteção que eles criaram. Eles chamam isso, nos documentos internos, de Trust Tropical. É uma adaptação muito inteligente de um conceito que vem do direito anglo-saxônico. A lógica é a seguinte: a associação ela detém a propriedade legal, o que os juristas chamam de dominium directum, sabe? O direito de ser o dono. Já os membros, os moradores, eles detêm o dominium utile, ou seja, o direito de usar e de aproveitar aquele espaço. É uma separação fundamental. E a principal consequência prática disso é o que a gente chama de blindagem patrimonial. Certo, blindagem patrimonial. O nome soa bem, mas o que isso significa no dia a dia? Na prática, o que essa blindagem impede? Impede muita coisa. Significa que a terra se torna invulnerável aos problemas financeiros de cada membro. Pensa assim, um dos fundadores decide abrir um negócio fora do coletivo. E o negócio quebra. Os credores dele podem levar o carro ou o apartamento na cidade, mas não podem tocar em um único metro quadrado da terra do coletivo Araras. Porque a terra não está no nome dele. Exatamente, está no nome da associação. O mesmo vale para um divórcio complicado, uma dívida de herança. A terra está protegida. É uma muralha legal quase intransponível. E isso impede que o território seja fatiado, vendido para especuladores ou, sei lá, descaracterizado por crises pessoais. Para um projeto de conservação de longo prazo, isso muda completamente o jogo. Entendi. A terra fica intocável. Mas essa estrutura cria outra questão. Se a associação é a dona de tudo, como é que se regula o uso? Como se garante que o morador não vai, sei lá, desmatar a área que ele usa? Os documentos falam de um contrato, a cessão de direito real de uso, a CDRU. É isso que amarra o morador à terra? É exatamente isso. E a CDRU é uma ferramenta jurídica muito mais forte que um simples aluguel ou comodato. É um direito real, ou seja, ele incide sobre a coisa, não é só um acordo entre pessoas. Ele é registrado na matrícula do imóvel no cartório e pode até ser transmitido para herdeiros. Mas a genialidade do modelo Aras está no conteúdo desse contrato. A CDRU funciona como uma espécie de constituição ambiental para cada morador. Ela é cheia de cláusulas extremamente rígidas. Tipo o quê? Proibição total e absoluta de agrotóxicos, por exemplo. Ou a obrigatoriedade de instalar um sistema de saneamento ecológico. As bacias de evapotranspiração, as famosas BETs. Espera um pouco.
Então, se o membro decide usar um veneno na horta dele, ele não está só quebrando uma regra de convivência. Não. Ele está violando o contrato que dá a ele o direito de estar ali. Nossa. E a consequência disso é drástica. A associação pode, legalmente, rescindir a CDRU e retomar a posse da área de uso daquele membro. Isso é um poder de fiscalização e de coerção, um enforcement ambiental que seria impensável num loteamento tradicional onde cada um é rei no seu pedaço. Mas esse poder todo concentrado na associação não é um risco? Quer dizer, qual o mecanismo para impedir que essa ferramenta de proteção ambiental vire uma arma de perseguição política interna? E se um grupo toma o controle da diretoria e começa a usar essas cláusulas para expulsar desafetos por motivos banais? Essa é a preocupação central em qualquer sistema coletivo. E eles pensaram nisso. O Estatuto da Associação é bem claro sobre os processos. Uma rescisão de CDRU não é uma decisão de caneta de um presidente. Exige notificação, direito de defesa e uma deliberação em Assembleia Geral com quórum qualificado. Ou seja, a decisão final é da comunidade, não de um pequeno grupo. Eles criaram um poder de fiscalização forte, mas o exercício desse poder é democrático. É um equilíbrio bem delicado. Falando em equilíbrio, tem um detalhe na estrutura societária que me deixou bem intrigada. Os documentos falam em 25 cotas para um grupo de 20 membros. A minha primeira reação ao ler isso foi: essa matemática parece criar uma desigualdade desde o início. Alguém com mais dinheiro pode comprar mais cotas e, mesmo que o voto seja igual, essa pessoa não acaba tendo mais poder de influência no dia a dia? Como é que isso funciona? Você tocou no que eu chamo de o dilema do investidor em coletivos. É um problema clássico. Projetos assim precisam de capital, né? E muitas vezes uma ou duas pessoas têm mais recursos para investir. Os documentos até citam um grupo de mulheres investidoras que aportaram mais. A questão é, como atrair esse capital que é vital, sem que o poder econômico sufoque o poder político da comunidade? Eu já vi projetos incríveis fracassarem por causa disso. Um grupo monta uma ecovila, um investidor entra com 40% do capital para construir o centro comunitário e, de repente, ele acha que tem o direito de vetar a horta orgânica porque prefere um campo de golfe. Certo. E qual foi a vacina que o coletivo Araras desenvolveu contra esse tipo de colapso? A solução foi brilhante. Eles bifurcaram os direitos. Separaram completamente o que é direito político do que é direito patrimonial. Funciona assim. Primeiro você tem a cota de participação. Ela te dá os direitos políticos. E a lógica aqui é radicalmente democrática. Uma pessoa, um voto. Ah! Não importa se você investiu o equivalente a 1 ou a 5 cotas, seu poder de voto na Assembleia Geral é exatamente o mesmo de todos os outros. O dinheiro não compra o voto. Ponto. Depois você tem a cota de vivência, que está ligada aos direitos patrimoniais. Aqui sim, a lógica é proporcional. Entendi. Quem investiu mais tem direito a uma área de uso maior ou a uma fatia maior dos lucros de um eventual projeto produtivo do coletivo. Essa separação garante que o investidor tenha o retorno do seu capital sem que isso lhe dê o poder de controlar as decisões da comunidade. E também protege os herdeiros, como os herdeiros de Thomas que são citados nos documentos, garantindo que o valor patrimonial seja transmitido sem fatiar a propriedade da terra. É uma engenharia de governança impressionante. Mas toda essa estrutura precisa se pagar. E é aqui que a gente encontra outra escolha que parece totalmente contraintuitiva. Quando você olha o CNPJ do coletivo, a atividade principal registrada, o CNAE, não é agricultura, não é turismo, não é nada que se espera de um projeto rural. É pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. O que eles ganham com isso? Essa escolha é a grande virada de chave do modelo econômico deles. Eles se reposicionam, saem da economia primária, que vem de commodities, e pulam direto para a economia quaternária, a economia do conhecimento. E isso tem uma série de vantagens estratégicas. A primeira, e mais óbvia, é o acesso a fontes de recurso. Isso abre portas para linhas de fomento à ciência, de agências governamentais a fundos internacionais, que jamais olhariam para um projeto puramente agrícola. Porque eles não são uma fazenda. Exato. Eles são uma estação de pesquisa a céu aberto.
A segunda vantagem são os benefícios fiscais. Associações com fins científicos podem pleitear a imunidade tributária, o que na prática reduz brutalmente os custos de operação. Ok, acesso a editais, menos impostos. Mas isso não parece ser o principal. A mudança maior parece ser na forma de gerar valor. Eles não estão deixando de plantar, mas o foco não é mais vender o que eles plantam. Exatamente. A agricultura se torna um laboratório. Um meio, não o fim. Os documentos deixam isso muito claro. Pense assim, 1 tonelada de mandioca orgânica tem um valor X no mercado. Mas os dados sobre o desempenho dessa mandioca, cultivada em solo de cerrado, em processo de recuperação, sem irrigação artificial, com biofertilizantes locais, coletados com rigor científico ao longo de 5 anos, esses dados valem 10, 20 vezes X. O que eles vendem não é só o produto, é a inteligência, a metodologia, o relatório técnico. Mas isso não é uma aposta muito arriscada? Trocar a venda de algo concreto, como mandioca, pela venda de algo intangível, como dados? Como eles convencem o mercado a pagar por essa informação? A beleza do modelo é que não é uma troca, é uma sobreposição. Eles podem vender a mandioca e os dados. Mas o que isso cria é uma resiliência econômica absurda. Imagine que uma seca severa atinge a região e a safra de mandioca é perdida. Num modelo tradicional, seria um desastre. Prejuízo total. No modelo Araras, a safra pode ter falhado, mas eles não perderam valor. Pelo contrário, eles geraram um conjunto de dados extremamente valiosos sobre quais variedades crioulas resistiram melhor, qual foi a perda de umidade do solo, etc. Eles geraram conhecimento a partir do fracasso. Exato. A viabilidade econômica deles não depende mais apenas do clima. E quem compra isso? Universidades, empresas de biotecnologia, ONGs internacionais que trabalham com segurança alimentar, todos que precisam de dados de campo confiáveis sobre agricultura regenerativa em zonas de estresse climático. Certo, mas para esses dados terem valor, eles precisam ser inquestionáveis. Gerar dados com credibilidade científica no meio do cerrado, muitas vezes sem sinal de internet estável, isso soa como um pesadelo logístico. Como eles resolvem isso na prática? Aí entra o que os documentos chamam de coração e livro-razão ambiental do projeto, o aplicativo Reserva Araras. E a arquitetura tecnológica que eles descrevem é muito robusta. Primeiro, ele foi construído num modelo offline first. Offline first. Isso é essencial. O membro vai a campo, coleta os dados pH da água, avistamento de uma ave, contagem de frutos, e o aplicativo armazena tudo localmente, com um carimbo de tempo preciso e, o que é crucial, a coordenada de GPS exata de onde a coleta foi feita. Quando o celular encontra um sinal de Wi-Fi, ele sincroniza tudo com o servidor central. Isso garante duas coisas: que nenhum dado se perca e, mais importante, que os dados não possam ser adulterados. Ah, claro. Você não pode registrar que viu um lobo-guará na sua sala de estar. O sistema valida a geolocalização. E o rigor não para na localização, né? De jeito nenhum. Para garantir a qualidade da informação, eles integraram a API de uma base de dados global chamada GBIF, Global Biodiversity Information Facility. Na prática, quando um membro registra uma espécie, o aplicativo consulta essa base de dados para autocompletar e validar o nome científico. Isso padroniza a coleta e garante que os dados gerados pelo coletivo conversem com a ciência produzida no resto do mundo. Nossa! Eles não estão só fazendo anotações, estão produzindo ciência cidadã com qualidade de publicação acadêmica. É impressionante como eles transformaram a conservação num ativo financeiro através desses dados. Mas isso ainda me parece um pouco vulnerável. Afinal, o mercado financeiro, incluindo esses novos mercados de clima, é volátil. Existe alguma proteção no modelo deles que não dependa do mercado? Algo mais fundamental? Sim. E essa é a camada final, e talvez a mais poderosa de todo o sistema. Os documentos revelam que um dos objetivos de longo prazo do coletivo é buscar o reconhecimento oficial como comunidade tradicional. E é aí que, se a gente conectar isso com todo o resto, a gente enxerga a genialidade da estratégia. No Brasil, territórios de comunidades tradicionais, sejam elas indígenas, quilombolas ou extrativistas, possuem proteções constitucionais muito fortes.
Eles se tornam quase imunes à desapropriação, à especulação imobiliária e a grandes projetos de infraestrutura que possam impactá-los. E eles estão usando a tecnologia para construir o caso deles. É isso, é um paradoxo incrível. Usar um aplicativo de ponta para provar uma identidade ancestral, sistemática, Metódica e irrefutável às provas de sua tradicionalidade. Os antropólogos que fazem os laudos para esse tipo de reconhecimento, eles buscam evidências de um saber fazer distinto, de uma relação simbólica e espiritual com a Terra. certo. E o que o aplicativo faz? Os documentos citam um módulo chamado Terapia Form. Ali eles registram o uso de plantas medicinais, os rituais de cura, as rezas. Isso é a documentação da cosmologia do grupo. Outro módulo, o Produção Form, não registra só a colheita, mas as técnicas agrícolas únicas que eles desenvolveram, como uma adaptação da roça de toco, que não usa fogo, ou o manejo de sementes crioulas. Cada registro no aplicativo é uma peça de evidência para o laudo antropológico. Eles estão usando a inovação mais radical para proteger e validar sua identidade mais profunda. Então, quando a gente junta todas as peças, o modelo Araras é um sistema de defesa com múltiplas camadas sobrepostas. Começa com uma estrutura jurídica, o tal trust tropical, que blinda a terra do mercado e de problemas individuais. Em cima disso, uma governança que separa o poder político do econômico para proteger a comunidade de si mesma, sustentando tudo uma economia do conhecimento que gera valor e resiliência independente do clima, e validando essa economia, uma tecnologia que garante a integridade e a credibilidade dos dados. E por fim, como um escudo definitivo, eles usam todo esse aparato para buscar o reconhecimento como comunidade tradicional, que confere a proteção máxima da Constituição. Exatamente essa arquitetura. É um modelo que pode e deveria ser estudado e adaptado para outras realidades socioambientais complexas, no Brasil e fora. O que eles provam, na prática, é que conservação ambiental, prosperidade econômica e fortalecimento cultural não precisam ser objetivos conflitantes. Pelo contrário, quando o sistema é bem desenhado, eles se tornam interdependentes, se reforçam mutuamente. E essa análise toda me deixa com uma reflexão. Os documentos que a gente viu descrevem a arquitetura de um sistema quase perfeito, projetado para ser resiliente a ameaças externas e internas. Mas toda essa engenharia jurídica, econômica e tecnológica depende, no fim das contas, da disciplina, do alinhamento e da confiança das pessoas que o operam no dia a dia. A grande questão que fica, e que os documentos não podem responder é: com o passar das gerações e a inevitável mudança de prioridades humanas, a inovação mais duradoura do coletivo Araras será a sua estrutura jurídica e tecnológica, ou terá que ser necessariamente a sua capacidade de evolução social e cultural?